todos e chamamos o professor Carlos Roberto Fernandes de Araújo para falar em nome dos novos acadêmicos. Senhores membros da mesa diretora, difícil até falar para vocês, porque Mara, a vice-presidente da academia, foi minha professora na EBAP, trabalhamos juntos e tenho um carinho muito grande por ela e, felizmente, eu fui eleito para a diretoria de administração da academia e nós vamos voltar a trabalhar junto e temos muita coisa para fazer, ela já avisou. Professor Antônio Freitas, além de vice-presidente, não sei se todos sabem, é um membro do Conselho Nacional de Educação. E vice-reitor da Estácio de Sá, da Fundação Getúlio Vargas. Quase troquei, professor. Troquei. Isso daí é reflexo condicionado. E Bianot, eu vou chamar assim Bianot, que eu tive o privilégio de ter o Bianot como colega de turma na graduação, turma essa que esse ano nós vamos comemorar na casa do Bianot 45 anos de formados. Então, realmente é um privilégio muito grande. Também queria agradecer aos novos acadêmicos pela oportunidade de estar aqui falando em nome de tão renomadas figuras da gestão e da academia, ou de ambas. O Carlos Romero Giacomini, o Marco Flávio Gonçalves e o Mauro Cross. Não preciso nem dizer da minha emoção, porque eu sou cria dessa casa. Eu aqui fiz a graduação, meus colegas de graduação estão aí presentes, depois fui estagiário, fui bolsista, fui professor aqui com a minha amiga Ana Marquezine, que me deu a oportunidade de ser professor em company. E depois, obviamente, agora retorno num doutorado sanduíche com a Universidade Rennes e com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, e que fez eu repensar toda a minha vida acadêmica. A grande verdade é que o Brasil está atravessando uma crise política, econômica, ética e moral. Reconquistar a credibilidade e condição básica é a condição básica para reconstruir esse país. Hoje estamos discutindo a PEC do teto, que não se fala em outra coisa. E, consequentemente, segundo algumas pessoas, a perda de recursos para a educação e a saúde. Pode-se discutir a forma de reajuste do teto, mas há que se impor limite para os gastos públicos. A grande verdade é que os recursos, eles são finitos, eles não são infinitos. As nossas necessidades, elas vão crescer sempre em progressão geométrica e os recursos vão crescer em progressão aritmética. Ou seja, nós vamos ter sempre maiores necessidades para serem atendidas do que os recursos disponíveis. E, para isso, não há fórmula mágica. As pessoas têm que entender o seguinte: hoje se fala muito em aumentar a vinculação de recursos para a educação. Vinculação é uma faca de dois gumes. Ela beneficia, sim, a área social, mas ela engessa o planejamento e, com isso, às vezes impede que, num determinado momento, uma área como, por exemplo, a segurança, possa demandar mais recursos e não pode. Dizer que nós temos poucos recursos para a educação não é verdade. Nós temos, constitucionalmente, 18% dos tributos o governo federal é obrigado a alocar para a educação e os estados e municípios 25%. O que acontece é o seguinte:
não está existindo uma contrapartida de resultados para essa alocação de recursos. O que nós temos percebido é que não tem como aumentar mais. As pessoas estão dizendo, não, é insuficiente, não é insuficiente. O problema dos recursos não é de insuficiência, é de gestão. Então, não há como a gente fugir disso. Qualquer recurso público, nós temos que regular, gerir com eficiência, fiscalizar e punir a quem distorcer esses recursos. Então, hoje em dia, falando ainda de atingimento de metas, né, vocês vão verificar aqui, pelos dados que eu coloquei, que muito se fala em aumento de recurso. Mas no último teste PISA, o que é o teste PISA? É um programa de avaliação de sistemas educativos para medir as habilidades dos estudantes entre 65 países. O Brasil ficou em 58º lugar em matemática, 55º em leitura e 59º em ciências, perdendo para Chile, Uruguai e outros países mais desenvolvidos. Segundo dados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que saiu recentemente publicado pela imprensa, ao avaliar português e matemática em 2015, nos anos iniciais do ensino fundamental, a meta era de 5,2 e o resultado foi atingido, 5,5. Quando você chega nos anos finais, que vai da primeira à sexta série, a meta era de 4,7 e o resultado foi 4,5. Quando vamos para o ensino médio, o resultado é ainda pior, pois, além da evasão, existe uma evasão fortíssima no ensino médio, a meta que era de 4,3 só atingiu 3,7. Então, desculpe, não é um problema só de falta de recursos. Os recursos estão aí. Aí vocês estão... Segundo o INAF, que é um indicador de analfabetismo funcional, pessoal, 74% dos brasileiros não conseguem entender um texto simples. E 14% repetem a primeira série de ensino fundamental. O que acontece? Por que eu estou falando no ensino básico e fundamental, quando nós estamos aqui tratando do ensino superior? É porque nós recebemos, nas nossas faculdades e universidades, esses alunos, e que nós temos que resgatar isso, que no passado a gente não tinha esse problema. Nós hoje estamos resgatando conhecimentos básicos de matemática e conhecimentos básicos de português, mas não é português, é leitura. É leitura. E, fazendo um paralelo para a área de administração, as diretrizes curriculares do curso de administração, elas não demandam nem português nem matemática. Pressupõe-se que o aluno já chegue sabendo. Eu duvido que alguma instituição de ensino não tenha que fazer uma revisão para que o aluno possa continuar, porque senão ele não consegue passar em matemática financeira, que vem logo a seguir. Hoje em dia, nós estamos atravessando também no ensino superior uma situação bastante complexa, porque se fala muito também... há uma diferença entre o ensino público e o ensino privado. O ensino privado de instituições mais privilegiadas do que outras, e o que a gente está percebendo é o seguinte, o ensino público também reclamando recursos, e se a gente for analisar, o ensino público está gastando recursos muito na área meio, deixando de focar a área fim. Só para você ter uma ideia, eu fui dar uma palestra recentemente numa universidade pública e a biblioteca era totalmente carente de livros, e se isso fosse na universidade privada, ele não tiraria um ponto para alavancar, né? A universidade pública também está passando por esse problema, só que, é claro, eles têm um vestibular e eles podem fazer uma seleção maior através desse vestibular. E as universidades privadas, com raríssimas exceções, a demanda, né, é muito menor que a oferta. A oferta de cursos é muito maior, então não há porquê essa preocupação. Quando a gente pensa nesses modelos que o governo criou, Enem, ENAD,
O que a gente vê, infelizmente, é que, tanto no Enem quanto no ENAD, quando chega perto da prova, você tem professores contratados só para trabalhar esses alunos, como se fosse cursinho no passado de admissão, etc. E, por incrível que pareça, no caso do Enem, os melhores alunos, os que têm as maiores notas, eles são chamados por faculdades, por instituições particulares, para que eles possam, eles não pagam, eles têm isenção, para que eles possam dar nome a essa instituição. Né? Nós estamos com outro problema também que está surgindo, porque nós estamos, no ensino superior, temos um ensino presencial e temos uma excelente ferramenta, uma modalidade de entrega, que seria o ensino à distância, né? Que, obviamente, quem usa o ensino à distância é porque não tem muito tempo e porque ele é mais barato, bem mais barato do que o presencial. O ensino à distância, você faz um curso de administração por R$200 por mês, e o ensino presencial você não tem nenhum por menos de 600. Então, são 3 vezes. Então, quem não tem recurso, procura o ensino à distância. Só que está havendo uma distorção muito grande aí também. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, em algumas instituições de ensino, 200 a 300 alunos alocados a um professor no ensino à distância. Isso não é aula, isso é culto. É culto, desculpe. É impossível você ter esse nível de resultado. A grande verdade, peguei uma opção de coisa tua, né? A grande verdade é que nós temos que repensar o ensino superior, as particulares, totalmente dependente do FIES. E quase que esse governo escorrega numa casca de banana agora, que mandaram com urgência a liberação de recursos para o Congresso, não sei se vocês leram. E o que está acontecendo? Se o governo tivesse liberado sem passar pelo Congresso, seria uma pedalada fiscal. Então, é por isso que está preso lá e é por isso que os alunos não estão conseguindo concluir os cursos. Será que as universidades privadas, algumas faculdades com 70% de alunos no FIES, né, elas praticamente se estatizaram, estão dependendo muito de recursos públicos, né? E é isso que está acontecendo. Por outro lado, tem as pequenas passando por situações dificílimas. Eu tenho ido ao interior e as pequenas estão atravessando, porque o que está acontecendo? Uma evasão grande por dificuldade de recursos, alunas às vezes não têm como pagar, né? Tem coordenador numa instituição pequena que eu fui, a convite do Conselho Regional, fazer uma palestra, ele mora a 75 quilômetros da faculdade, além dele se deslocar, todo dia ele ainda leva 4 professores, porque naquele município não tem professores especializados naquela disciplina. Então, nós estamos atravessando uma situação de transição muito complexa, né? Há que se pensar nisso, e aí é que eu quero colocar a academia, é uma audácia minha nesse momento, mas olha o que diz a academia. A Academia Brasileira de Ciências da Administração é uma sociedade civil de natureza científica e cultural, sem fins lucrativos, que tem por objetivo o estudo, o desenvolvimento e a difusão da ciência da administração no país e o estímulo à ação e aperfeiçoamento dos administradores. A academia não está presa a amarras nenhuma. A academia tem excelentes cabeças pensantes, intelectuais da área de gestão e da área acadêmica, que poderiam estar contribuindo muito mais para esse ensino superior no Brasil, ajudando ao MEC, que a professora Maria Helena Guimarães, que é a secretária executiva do Ministério da Educação, né, sinceramente, eu pretendo disponibilizar
a academia, no sentido de não formular políticas públicas, que cabe a eles formularem, mas nós podemos assessorar na formulação de políticas públicas, nós temos capacidade para isso. Ao finalizar, eu gostaria de agradecer aos parentes queridos, aos amigos de toda uma vida que estão aqui, né? Aqueles até que, infelizmente, não estão mais entre nós, mas estão em nosso pensamento. E, finalmente, a todos os que vieram nos prestigiar. Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que agora, ao finalizar, vocês fiquem um pouquinho mais conosco para um congraçamento que nós vamos ter. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor.